Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de matemática. Por favor, abram o livro na página 39. Bom, hoje nós vamos ver aqui uma curiosidade no início da nossa aula. Você sabia? A história do dinheiro brasileiro. Desde a época do Império até os dias atuais, o dinheiro brasileiro trocou de nome algumas vezes. Quando isso ocorreu, além da mudança de nomenclatura, houve também reformas econômicas do país. Veja no quadro a seguir os períodos, os nomes e as siglas que o dinheiro brasileiro já teve. Então, olha só, na época do Império, que foi até 1942, real ou réis. De 1942 a 1967, o cruzeiro. Olha a sigla, gente, que diferente. De 1967 a 1970, o cruzeiro novo. De 1970 a 1986, o cruzeiro. De 1986 a 1989, o cruzado novo. Aliás, o cruzado. De 1989 a 1990, o cruzado novo. De 1990 a 1993, o cruzeiro. 1993 a 1994, o cruzeiro real. E de 1994 até hoje nós temos o real. Para saber mais informações sobre o dinheiro no Brasil, consulte o site do Banco Central do Brasil, disponível nesse endereço eletrônico aqui, tá bom? Vamos agora para as atividades de para casa, da página 40. Lembrando, crianças, que as atividades de para casa, elas retomam todos os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo. Então, é muito interessante que, caso vocês tenham dúvidas, né? Vocês retomem a matéria anterior, tá? Isso é muito importante, tá, crianças? Vamos lá, número 1. As figuras abaixo estão divididas em 10 partes iguais. Escreva a fração e o número decimal que representam o total de partes coloridas de cada figura. Primeiro, fração. Numerador, que é a parte de cima, quantas partes estão coloridas. Denominador, que é a parte de baixo, total de partes em que o inteiro foi dividido. Eu também tenho que representar cada uma dessas letrinhas em número decimal, tá ok? Então, como todas essas figuras aqui estão divididas em 10, eu só vou ter uma casinha depois da vírgula. Por exemplo, aqui eu tenho 10 figurinhas, 10 quadradinhos, né, no total, e foram pintados 5 quadradinhos. Então, a minha fração vai ser 5 décimos, ou seja, eu colori 5 dos 10 quadradinhos do meu inteiro, tá? E o meu número decimal? 0,5, ou seja, 5 décimos, tá ok? Façam isso com letrinha A, B e C da número 1. Número 2. Escreva em seu caderno o número decimal que corresponde a cada fração. Não precisa fazer no caderno, podem fazer aqui na frente que dá, certo? Se é décimo, ó, como é o caso de todas essas letrinhas, é um número inteiro, vírgula, uma casinha só preenchida, tá certo? Tem algum número aqui que é inteiro? Não. Então, é 0, o número que está no meu numerador, tá bom? Escreva os números por extenso. Quem tiver letra pequenininha e quiser fazer no livro, pode fazer, certo? Lembrando, uma casinha depois da vírgula é décimo. Aqui nós não temos centésimos. A parte inteira, ou seja, a parte das unidades, vem antes da vírgula. E a parte decimal depois. Então, como é que eu faço? Por exemplo, letrinha B. 1 unidade e 3 décimos, tá ok? Façam isso com todas as letrinhas. Número 4. Qual número obteremos se retirarmos? Então, para isso, a gente tem que fazer uma continha, tá? Então, para todas essas letrinhas aqui, eu vou fazer continha de menos. Então, olha só, se eu retirar um décimo de 2 unidades, quanto que eu vou ter? Eu vou montar a continha aqui, 2,0 menos 0,1, porque um décimo é 0,1. Vírgula embaixo de vírgula,
montei a continha, eu resolvo normal, empresto, faço tudo certinho. Vocês vão fazer isso com todas essas letrinhas aqui, tá ok? Página 41. Número 5. Na malha quadriculada a seguir, cada quadrinho representa 1/100º, ou seja, cada um desses quadrinhos é uma parte das 100 em que o meu quadrado grande foi dividido, que o meu inteiro foi dividido, certo? Escreva em seu caderno a quantos centésimos corresponde o total de quadrinhos pintados de. Então, é verde. Quantos quadrinhos verdes tem aqui? Ah, tem 13 quadrinhos, então são 13 centésimos. Como é que eu escrevo isso em número decimal? 0,13, certo? Porque os centésimos ocupam duas casinhas, o 13 tem dois números, tá ok? Vamos fazer isso com todas essas cores. E letrinha B. Qual animal está representado pela parte colorida da figura? Quero ver quem vai adivinhar. Número 6. Qual número é o de maior valor? 4,32, ou seja, 4 unidades e 32 centésimos, ou 4,23, 4 unidades e 23 centésimos. Qual é maior? Número 7. Qual número é o de menor valor? E aí, gente? 8 unidades e 50 centésimos ou 5 unidades e 8 centésimos? Qual é o menor? Agora nós vamos para a atividade 8. Pode fazer aqui na frente de cada letrinha. Vocês vão escrever os números usando algarismos. 3 unidades, 5 décimos e 1 centésimo. Lembra, a unidade ela é sempre separada por vírgula dos décimos e dos centésimos, tá bom? Então, é só ler e colocar o número e não esquecer da vírgula, que separa a parte inteira das partes que foram divididas, tá? Número 9. Desenhe cédulas e moedas para representar de 3 maneiras diferentes a quantia de R$ 42,35. Então, vocês vão desenhar cédulas e moedas de 3 maneiras diferentes para representar esse valor aqui. E por último, número 10. Miriam gastou R$ 15,70 na farmácia. Ela deu ao caixa uma cédula de R$ 20 para pagar. Cédula é a nota de dinheiro, tá, gente? Qual foi o valor do troco que Miriam recebeu? Então, ela pagou R$ 20 e devia R$ 15,70. Quanto ela recebeu de troco? Eu quero continha aqui, tá, crianças? Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, chamem a tia Marília. Um beijo!